Esse vídeo ele não veio de um comentário, mas eu acho extremamente importante porque é uma realidade que eu vivo ainda hoje e que com certeza você que acompanha esse canal, que gosta de saber sobre exército, é porque geralmente o cara que acompanha esse canal aqui, ele tá querendo fazer o concurso da ESA, imagino eu, ou da SpaceX, enfim, mas ele vai fazer um concurso. Então você vive uma vida de estudante. E o que acontece comigo, cara? Eu, às vezes, fico meio perdido em alguns momentos em que eu canso de ler, em que eu vejo que eu não estou mais rendendo e eu quero saber o que fazer no tempo vago. E aqui vai algumas dicas do que eu faço e talvez seja muito útil para você. E depois dessas dicas eu vou falar sobre as minhas recomendações sobre canal do YouTube, porque o YouTube vai ser uma forma de você dar uma desopilada. E eu sei que você assistindo esse canal, você assistindo esse vídeo, você fica no YouTube. Então, já sabendo para quem eu estou falando, vou passar umas recomendações aqui para você não perder tempo e à toa. O tempo é uma coisa que é um bem que todo mundo tem igual e cada um, só que ele não volta. Você não recebe esse tempo de volta. O tempo que você perdeu, ele está perdido para sempre. Então aí vai algumas dicas para vocês. Vamos lá, estou estudando pra caramba. A primeira coisa que eu faço quando eu quero descansar é sair para ver a sacada, para olhar um pouco a luz do sol. Se você entender um pouquinho de neurociência, você vai entender que esse tipo de atividade como contemplação, você vai para fora, você vai ver a natureza, você vai ver qualquer coisa, cara. Aqui nem tem tanta natureza não, mas só de eu olhar ali o trânsito funcionando, olhar as coisas, pensar um pouco, isso ali já dá uma desopilada na minha mente. E nesse meio tempo tá ali minha filha, tá ali minha esposa, tá ali a minha sogra, tá ali quem tiver que tá, às vezes acaba conversando um pouquinho, então ali eu perco uns 10 minutinhos que não são perdidos, porque eu tô melhorando minhas relações e eu tô resetando minha mente para que ela assimile tudo aquilo que ela acabou de processar ali, lendo pra caramba, dá aquela leve descansada, seus 10, 15 minutos, e volta pra batida, volta pra leitura, volta a se enclausurar, tanto faz. Volta a ficar fechado aqui nesse quartinho, um quartinho que tem aqui na casa da minha sogra, pequenininho, e eu volto a fechar a porta aqui e assim eu volto a estudar, beleza? Outra coisa que eu faço, eu vou e preparo um café, cara. Eu bebo muito café. E não é uma recomendação você beber muito café. Mas vai pra cozinha, vai fazer alguma coisa que você gosta de fazer, alguma coisa manual, que não dependa de muito raciocínio, mas que dependa às vezes de você, preparar ali alguma coisa mais física, alguma coisa mais mecânica. Então uma das coisas que eu faço, não só preparar o café, que às vezes a minha esposa já prepara café, então nem dá pra fazer, mas eu vou lá, pego um café, às vezes eu vou lá, pego uma fruta, começo a cortar, faço alguma coisa, monto, eu ando melhorando muito meus hábitos alimentares, então às vezes eu até tô com um pouco mais de fome já, compro peça de fígado, vou lá, corto o fígado, tempero ele, faço, às vezes perde mais de 15 minutos, 20, 30 minutos, mas aí já é uma refeição e eu já tô comendo bem, comendo coisas com grande quantidade de nutrientes, enfim. E por último, uma das coisas que eu faço, que é quando eu tô entediado já, tipo assim, já vira tédio, tipo assim, pô, é só isso, fazer comida, ir lá contemplar, e ler, e lá, e estudar, e ver videoaula. Quero dar uma relaxada, mas uma relaxada, tipo, sabe quando você vê televisão, coisas assim. Aí sim eu vou pro YouTube. Só que ao ir para o YouTube, eu tomo muito cuidado com o que eu vou fazer. Uma das coisas que eu faço também é fazer o vídeo, tá? Esses momentos de pausa que eu tenho, eu faço o vídeo e vejo os comentários que vocês mandam. Hoje em dia eu não consigo mais acompanhar tanto os comentários, porque saindo um vídeo todo dia, a quantidade de comentários que tem, ou eu faço o vídeo ou eu respondo vocês, então eu vejo um ou outro comentário ali, acaba gerando um vídeo. E se você quiser ver determinado tema, não esquece de comentar aqui, tá bom? Às vezes eu demoro, tem vídeo aí que eu vi que o cara comentou umas 5, 6 vezes, e aí sim eu fiz o vídeo que vai sair amanhã. Se você tá vendo esse vídeo, significa que ele já saiu. Sobre o que levar, o que o exército manda pra você, enfim, é um outro vídeo aí, eu vou deixar ele como dica no final desse vídeo aí pra você clicar lá, mas espera, termina de ver esse aqui. Então eu vou pro YouTube, cara. Só que ao ir pro YouTube, eu tomo muito cuidado com que tipo de conteúdo eu vou me conectar. Por quê? Porque determinados conteúdos vai ser mera perda de tempo. Eu vou perder muito tempo. Eu vou relaxar? Vou, mas eu vou perder muito tempo com algo extremamente inútil. Por exemplo, você vai ver um marmanjo jogando Minecraft. Pô, velho,
é perda de tempo. Eu sei que você pode achar legal, eu sei que você pode achar maneiro, eu amo jogar videogame, só que, pô, é perda de tempo. Outra perda de tempo, ir pro Shorts do YouTube, ir pro Reels do Instagram, cara, perda de tempo completa, porque você fica ali hipnotizado e às vezes eu caio na besteira de clicar num vídeo que parece ser maneiro. E quando eu vejo, eu perdi 10 minutos rolando aquela merda, porque aquilo ali é feito, cara, pra você realmente viciar na parada, pra você não sair dali. Então, uma das coisas que eu faço, eu vou indicar 3 canais aqui importantíssimos. O primeiro, você já tá nele. Porque se você quer uma vida militar, se você quer ir pra vida militar, eu acho que hoje o meu canal é um dos mais honestos. Eu considero ele muito honesto, mas eu não acompanho nada. Me perguntaram até sobre se eu conheci, o que eu achava de um determinado canal. Eu esqueci de responder, talvez eu responda logo. Mas eu não conheço nenhum canal sobre vida militar. Mas eu acho difícil ter um canal tão honesto em que alguém que fale que se é o cara que quer vender curso, ele vai dizer que a vida militar é excelente, é maravilhosa. Até nesse comentário a rotina é 5x2, mas na sexta-feira é até meio-dia. Mas ele não fala que tem semana que você vai pegar 2 serviços, um na quarta-feira e um no domingo, e um no sábado, que seja. E daí nesse dia aí você trabalhou mais de 100 horas semanais. O dia que você tira serviço na sexta-feira, o dia que você na sexta-feira tem determinada missão, você não pode sair, o dia que tem o tiro noturno do recruta, o tiro o dia inteiro, inclusive noturno, e às vezes no sábado. Às vezes no sábado, irmão, no sábado. E daí não é nem serviço nem nada. Aí quarta tu tá de serviço, sábado tu tá no tiro, aí termina o tiro 11 horas da noite, domingo tu tá de serviço de novo. Cara, vai ter dias assim. Então, tem semana que vai ter 5x2, com sexta-feira até meio-dia, vai. Então eu acho que esse canal aqui, ele é muito honesto. Então, e aqui você consegue conteúdos que vão te ajudar muito a planejar sua carreira, a saber o que te espera, a saber se essa carreira faz sentido para você, igual eu já tenho um outro vídeo aí falando sobre para quem é o concurso da ESA, onde eu falei verdades pra caramba. Então, por causa disso, pelo que você está buscando e a quantidade de honestidade que tem aqui, tanto de os haters não gostam de mim, os haters da vida de exército, os caras que odeiam a vida do exército não gostam de mim porque acham que eu defendo o exército, e os caras que amam o exército ou vendem curso também não gostam de mim porque eu falo mal do exército também, porque aquilo que é ruim tem que ser falado e aquilo que é bom tem que ser falado. E por isso que eu acho que existem pessoas específicas que devem fazer o concurso e pessoas que não devem. Mas enfim, então aqui vem o primeiro canal. O segundo canal se chama Eslen Delanogari, e eu sei que de vez em quando eu comento sobre ele. Por que esse canal é importante, cara? Porque ele é um doutor, tá? Ele é doutor em neurociência, ele se formou em psicologia e fez doutorado pela Universidade Federal de Santa Catarina. E ele tem um dos melhores conteúdos que eu já vi no YouTube. Brasileiro, morador de Florianópolis, por incrível que pareça, não é um gaúcho, mas é morador de Florianópolis, lá da minha terra. Eu sou da grande Florianópolis, né? Ele mora realmente na ilha. E ali ele vai te ensinar que através da neurociência, quais são os hábitos que você tem que ter para poder estudar, para você ter um melhor condicionamento. E ele não te dá só isso, ele te dá um estilo de vida, cara. Um estilo de vida. Por exemplo, uma coisa que eu não sigo e eu deveria seguir, que é o consumo de café. Eu consumo muito café. Porém, o café, em determinada condição, por mais que ele te deixe ligado, ele também vai te trazer vários prejuízos. Ele não diz para parar de beber café, mas ele explica como é que deve ser feito, porque você tem que fazer a higiene do sono. O quanto o sono é importante. Tem gente que estuda 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Cara, o sono é extremamente importante para o aprendizado. E ele não explica porque ele acha, ele não explica porque ele teve uma experiência pessoal. Não, ele explica com base totalmente na neurociência, e aquilo é absurdo. Agora que eu tô de férias, eu acabei com o meu ciclo circadiano, estou fazendo várias coisas erradas, de dormir um pouquinho mais tarde, acordar mais tarde, enfim, nas férias eu estou um pouco assim, mas enquanto no meu dia a dia eu sigo bem à risca, tanto que até o consumo de café, por mais que eu consuma mais do que deveria, depois das 3 horas da tarde eu não bebo mais. Por quê? Por causa do Eslen Delanogari. E eu vi na prática a minha vida melhorar, tá? Não foi só na parte dos estudos, a minha vida interpessoal também, meu relacionamento com a minha esposa, meu relacionamento com as outras pessoas, meu relacionamento com as instituições das quais eu faço parte, o quanto eu produzia no trabalho, o quanto eu produzia na faculdade, o quanto eu produzo no cursinho preparatório para a OAB, o quanto eu estou melhorando e subindo, tudo porque eu seguia uma determinada rotina com base naquilo que o Eslen Delanogari ensina lá no YouTube, no canal dele. Então, cara, Eslen Delanogari, vai por mim,
você vai curtir pra caramba. Ele tem um tal de reservatório de dopamina, eu nunca assinei, mas parece ser absurdo o nível do negócio pelo preço que ele cobra, que é baratíssimo. Não tô dizendo pra você se filiar lá nada, nem contratar o serviço. Tem muito conteúdo bom já gratuito, eu acho que com aquilo ali você já consegue fazer muita coisa. Beleza. Gabriel, e qual é o terceiro e último canal que você recomenda para quem quer a carreira das armas e até para quem não quer, tá? Mas esse eu acho bem importante. Me perguntaram aqui sobre o que fazer com o soldão. Eu também não respondi ainda, eu só li por cima, eu não tenho tempo para ficar respondendo, mas acabo lendo. Quando você sai da ESA, você vai ser transferido, você vai receber um famoso soldão. Você recebe um soldo normal de sargento, você está lá recebendo igual aluno, aí do nada você recebe o soldo de sargento, opa, meu salário aumentou, soldo de sargento. Recebe um auxílio fardamento, que é mais um soldo bruto, aí puf, mais um soldo. Caraca, dinheiro pra caramba. Aí você recebe mais as férias, eu acho, não lembro se recebe as férias, mas eu acho que sim. Recebe mais as férias, que é mais 1/3 do salário. E recebe mais a sua transferência. Então, de cara, você vai ter uma boa quantidade de dinheiro. Só que parece muito, para quem estava ganhando R$ 1.300 todo mês como aluno, parece muito, mas não é tanto se você não souber lidar com aquele dinheiro rapidinho, ele evapora. Então, por isso que minha terceira dica é pega esse tempo que você não está estudando, em que você quer dar uma parada para ver vídeos no YouTube e veja o Primo Pobre, eita, trava-língua, Primo Pobre, que é do Eduardo, eu não lembro agora o sobrenome dele, pelo que me lembro é um sobrenome um pouco difícil, mas pesquisa Primo Pobre que você vai achar. Gabriel, não tá errado não é Primo Rico? Não, cara, não é Primo Rico. Por que é o primo Pobre e não o Primo Rico? Porque o Primo Pobre, diferente dos vários gurus que tem na internet, ele é um cara que veio de condições financeiras muito parecidas com a nossa ou até menor, tá? Ou eu não sei se ele é ainda, mas pelo menos ele era um professor de uma escola normal de criança, ganhava ali seu salário de R$ 3.000 por mês. E ele é um cara que com esse salário ele comprou a casa própria, ele sempre soube lidar com o dinheiro dele e ele ensina como lidar com o dinheiro. No final das contas o canal dele explodiu e eu acho que hoje ele não é mais, ele não é nem professor e nem tão pobre assim mais. Mas de qualquer forma, ele passa umas dicas muito boas do que você fazer com dinheiro. Principalmente, eu acho que é aí que ele se destaca dos outros gurus de internet. E até o Raul Sena, que é um grande guru de internet, que eu acho que é o maior entre os melhores ali sobre finança, já admitiu que ele estava errado. Ele disse, eu, Raul Sena, antigamente eu pensava isso sobre comprar imóvel próprio, a casa própria. Hoje em dia eu mudei minha opinião, hoje em dia eu acho que vale a pena comprar casa própria. Mas por que ele faz isso? Porque ele começou a estudar, ele viu que alguém falou, eu imagino que ele deve ter tido contato com o conteúdo do Primo Pobre, que ficou muito famoso, ficou grande, eu acho que na mesma proporção que esses caras, e ele cresceu falando que, cara, você tem que utilizar o Minha Casa Minha Vida, o Minha Casa Minha Vida não é esse programa horrível que o pessoal acha que é, você pode comprar qualquer apartamento de até 350 mil, e daí ele ensina várias paradas, um monte de coisa. Então, ao ponto desse cara, que é um economista, que é um cara renomado, que é um cara que, eu acho que tá praticamente montando um banco já, e falar, olha, eu concordo com ele hoje em dia, porque o aluguel, ele costuma ser, todo ano, ele é reajustado pelo IGPM. E quando você pega numa medida ali de 5, 6, 7 anos, 8 anos, 10 anos, o aluguel aumentou demais, enquanto o cara que comprou a casa própria, caraca, hoje tá difícil, velho. Quem comprou a própria casa, quem comprou a própria casa vai comprar ali, vai pagar vai pegar um subsídio do governo pelo Minha Casa Minha Vida, vai pagar uns juros bem mais baixos do que do mercado, porque está utilizando Minha Casa Minha Vida, e ainda vai, no final, depois de 5, 6 anos, os aluguéis estão muito mais caros do que a parcela do apartamento. Se eu tivesse contato sobre isso no passado, eu teria comprado já minha casa própria. E hoje em dia o que eu estaria pagando de mensalidade estaria abaixo de R$ 1.000, como na época era, porque eu lembro que eu vi que era essa mensalidade, enquanto hoje eu vou pagar um aluguel de R$ 2.000. Então, cara, você quer saber o que fazer com as suas finanças, veja esse tipo de canal. E é isso, eu acho que se você ficar nessa tríade de canal que fala sobre a carreira que eu quero, canal que me ajuda a entender minha cabeça para eu poder melhorar a capacidade dos meus estudos, e canal que me ajuda a entender minhas finanças para eu não fazer cagada com dinheiro,
acabou. Eu acho que essa tríade aqui é uma tríade perfeita. E por último, daí depende da sua religião. Aí é um bônus, tá? Que eu tô falando aqui. Eu não vou indicar canal nenhum, mas aí depende da sua religião, depende da sua espiritualidade, o que você acredita. Aí eu buscaria algum conteúdo diante dessa sua convicção religiosa, porque isso te ajuda muito a manter a sua cabeça no lugar, te ajuda muito a você ser grato pelo que tem, pelo que vive e a ter esperança do que está buscando, porque ser grato pelo que você tem é algo que eu estou tentando trabalhar em mim para ser ainda mais grato, porque não é algo que eu faço com uma rotina, mas eu entendo que é algo que te deixa mais feliz, te impede de ficar triste, bolado com aquilo que você não tem, porque a gente fica buscando algo no futuro e é frustrante você buscar algo no futuro que ainda não chegou, então você vive vivendo no futuro. Então quando você é grato, você volta pro presente e você diz, cara, olha tudo que eu tenho uma filha, eu tenho uma esposa, eu tenho saúde, meus pais estão vivos, enfim, você começa a olhar para as coisas boas e começa a agradecer ao seu Deus, à sua entidade aí que você compreende. Se você é ateu, só seja grato com você mesmo, pensa em você, e, enfim, ser grato é algo que vai te ajudar muito. E daí você procura algum canal que faça sentido com a sua religião, com a sua espiritualidade, com a sua convicção aí. Beleza, rapaziada? Gostou do vídeo? Pô, um vídeo aqui bônus, não veio de comentário nenhum, por mais que eu tenha comentado por cima de 2 comentários aqui. Se inscreve no canal, dá um like aqui, ajuda o canal a crescer, pra gente poder ser estimulado a continuar trazendo conteúdo pra vocês. Valeu, um grande abraço, rapaziada, até mais, fui.